apresenta os livros que você quer indicar hoje. Então, Leclerc, eu peguei dois livros hoje. Um vai falar sobre a perspectiva mais teológica e um vai falar sobre uma perspectiva mais interior, mais subjetiva. Esse aqui é mais teológica, Entenda a Fé Cristã, de Wayne Grudem, pela editora Vida Nova. Esse aqui é um resumo do resumo da teologia sistemática do Grudem. É um excelente livro para trabalhar em escola bíblica dominical, grupos de estudo, e próprio discipulado cristão. Por quê? Porque o Grudem, ele traz aqui, para você ter ideia, são 20 capítulos em que ele traz de forma condensada, com uma linguagem muito mais acessível, o conteúdo de uma teologia sistemática. Então, não chama de bibliologia. O capítulo 1 é o que é a Bíblia. Como é Deus, no capítulo 2, ao invés da teontologia, o estudo do ser de Deus, né? O que é a trindade, o que é a criação, oração, anjos, Satanás e os demônios, o que seria a demonologia, o Espírito Santo, a pneumatologia, enfim. Aqui traz de forma resumida, mas com uma linguagem muito mais acessível. Então, se você, assim, não teve ainda um encontro com um estudo sistemático mais robusto das Escrituras... Esse é um bom começo. Esse é um bom começo. Você tem medo de pegar um tijolão daquele de teologia sistemática com um monte de expressões que você não vai conseguir compreender? Então, pega esse livro aqui, começa devagarzinho, você vai gostar muito, tá? Tem o completão do Grudem, que é de capa azul, né, com um bloco de cimento gigantesco, que você provavelmente deve ter, já está se posicionando para pegar. Esse aí, ó, um grandão. Esse é o mais antigo, né? Tem um do meio, que é o Doutrinas Bíblicas, que é um resumo desse azul aí, que está na minha estante lá em cima, né? Quem está olhando aqui atrás, ó. Aqui em cima, está lá no meio, aqui que eu não vou lá puxar agora, mas está lá, Doutrinas Bíblicas. E aí tem o resumo do resumo, que é esse laranja aí que você pode usar na escola bíblica, grupo pequeno. É bem legal. Que é a creme de la creme. Creme de la creme. E a segunda obra... Opa! Essa chamada aí, esse toque aí é o quê? É Guns N' Roses? Não. Eu nem gosto de Guns N' Roses. Tá. Aqui, se eu fosse escolher uma banda, eu botaria U2, botaria Tears of Fears. U2, né? U2. The Who, né? Colocaria alguma outra coisa. É claro. Então, Jonathan Edwards, A Genuína Experiência Espiritual, da editora PES, Publicações Evangélicas Selecionadas. Esse livro é legal pelo seguinte, porque uma das tônicas da literatura de Jonathan Edwards é sempre falar a relação que existe entre emoções e obra do Espírito. Jonathan Edwards foi um homem que participou, foi instrumento de Deus no avivamento muito bonito na América, mas que sofreu certas críticas em função de que, na época, havia a denúncia de que havia excesso de emocionalismo em algumas das ditas conversões. Então, houve uma polêmica nesse sentido, e ele escreveu algumas obras para mostrar a diferença e, ao mesmo tempo, a relação entre emoção e obra e experiência espiritual, né? Em suma, ele dizia que toda obra genuína do Espírito desemboca nas emoções, mas necessariamente nem toda reação emocional é fruto de uma obra genuína do Espírito, né? Isso eu acho que é muito importante nos dias de hoje, né, para que as pessoas possam saber diferenciar
e discernir o que é uma obra do espírito do que é uma catarse coletiva, que às vezes acontece, né, em muitos lugares, em muitos movimentos. As pessoas têm explosões de sentimentalismo, de diversas reações emocionais, mas isso não se traduz necessariamente. É preciso entender isso. Por quê? Porque parece que esse movimento, muitas vezes, que acontece em algumas pessoas, em alguns lugares, em alguns cultos, em algumas situações, eles não produzem transformação de vida, não produzem vidas exuberantes com testemunho cristão. Então, só movimento. exatamente. Então, a gente entende, né, que é mais uma adesão a um movimento, que é mais uma experiência exterior, né, ainda que seja emocional, né, que fale do sujeito, mas é algo mais exterior e não tão profundo quanto uma obra espiritual, né, produzida por Deus, que traz transformação total de vida do pecador, né? Legal. Para quem se interessou aí pela vida de Jonathan Edwards, certamente um dos maiores avivalistas, né, de todos os tempos do cristianismo, eu vou deixar aqui embaixo também, na descrição do vídeo no canal do YouTube, uma palestra do professor Hidauro Campos sobre o poder do Espírito Santo na vida de Jonathan Edwards, que ele vai contar a história toda, inclusive vai falar sobre o livro que a Vida Nova lançou, Afeições Religiosas, né, que é sobre o poder do espírito na vida de Jonathan Edwards. E já que hoje a gente está nessa onda de espírito, poder e teologia sistemática, né? Olha como é que as coisas acontecem. A gente nem combina os livros, né, Luiz? Eu quero falar dessa coleção do Martin Lloyd Jones, que é também considerado um dos maiores teólogos da história do cristianismo, grande teólogo do século XX, né, pregador da palavra na Europa, na Capela de Westminster, na Inglaterra. Tem uma coleção da editora Pé chamada Grandes Doutrinas Bíblicas, que é muito legal. São 3 livros. Esse aqui é o número 1, Deus o Pai e Deus o Filho. Tem o número 2, que é Deus o Espírito Santo, e tem o número 3, que é A Igreja e as Últimas Coisas. A diferença do Lloyd Jones para outros escritores é que ele, quando você lê o livro, parece que você está assistindo ele pregar, porque muitas das suas obras tá saindo o seu áudio aqui, Luiz. Corrigir. Muitas das suas obras são transcrições das suas pregações. Então tem gente que vai até dizer assim, muito prolixo, né, muito repetitivo. É porque ele está ali como se estivesse pregando, falando de forma até redundante mesmo, voltando várias vezes no mesmo ponto, mas é muito edificante. E também é uma porta de entrada para a teologia sistemática, sem aquela cara de sistema, sem aquela cara filosófica, extremamente profundo, mas ao mesmo tempo extremamente devocional, o que é muito bacana, né? Um método muito devocional, muito reflexivo, muito introspectivo. Como você pode ver, o meu livro já está bem velhinho, né? Está bem esculhambadinho também, bem marcadinho, né? Li muitas vezes esse livro, usei muito para dar aula, para aprender com o Lloyd Jones, né? Ainda bem que a gente teve acesso a essa obra. Então, você pode adquirir pela internet, é um livro muito legal, uma coleção muito boa, e serve para você dar aí os seus primeiros passos nessa área de teologia sistemática. Legal. Pronto. Falamos disso. Agora vamos falar, né, Luiz, sobre a graça irresistível no contraste, né, entre o olhar reformado e o olhar arminiano. Positivo. É isso aí. Vamos, então, começar. É o início do fim, né? O último... Início do fim, isso é escatológico. A última aula desse bloco e depois, né, mais a partir da próxima semana, a gente avança para o último tópico. Legal. Bom, esse é o 4º tópico dentro do acróstico TULIP, é o tópico da graça irresistível, e ele fala sobre, como a gente viu desde o início,
o fato de que é uma doutrina que fala que aqueles que Deus intentou salvar na eleição, ele, de fato, conseguirá, por meio da sua graça, levando o pecador de forma invencível ou irresistível ao conhecimento da verdade por uma obra do Espírito. Isso não significa, mais uma vez aqui eu estou lembrando, que Deus vai arrastar um pecador que não quer ser salvo, o homem que não quer ser salvo pelas pernas. Eu não quero, e Deus vai arrastar de forma irresistível, não é nesse sentido. Irresistível é que aqueles que Deus tensionou salvar, o Espírito Santo precede a conversão do indivíduo, né, da pessoa, seja homem, mulher, criança, idoso. O Espírito Santo faz uma obra no seu interior, tirando o pecador, aquele homem morto em seus delitos e pecados, conforme Paulo diz em Efésios, dessa condição de morto espiritual, lhe dando nova vida, inclinando a sua vontade à vontade de Deus. Então, é uma obra em que Deus já avisava, desde o Antigo Testamento, lá no profeta Ezequiel e tantos outros, que iria retirar, profeta Jeremias, ia fazer uma obra de dar um coração de carne àqueles que têm um coração de pedra. Então, é uma obra do Espírito interior que leva o pecador a desejar tão somente, e nada mais do que isso, Cristo. Então, ele vai por livre e espontânea vontade, por causa de uma obra que o Espírito realiza em sua vida. Bom, então essa é a doutrina da graça irresistível. Agora, a gente vai ver esse contraste entre a teologia reformada, vulgarmente conhecida como calvinismo, sobretudo, nós estamos falando da soteriologia reformada, né, da doutrina da salvação a partir da teologia reformada, contrastada com a teologia arminiana nesse aspecto, então, nesse tópico da graça irresistível. Legal. Então, no slide seguinte, a gente vai ver qual é o ponto que o arminianismo propõe, né? A possibilidade de se resistir à obra do Espírito, contrastada com a chamada eficaz ou graça irresistível. Por quê? Porque na doutrina reformada, a graça é irresistível, né? A chamada é eficaz, por quê? Porque Deus realizará de forma eficaz o seu intento, conseguindo levar o pecador, por meio dessa obra do Espírito, à conversão, mas o arminianismo propõe que é possível resistir à obra do Espírito Santo. Então, na teologia reformada, a graça é irresistível, na teologia arminiana, a graça é resistível. Então, o arminianismo diz o seguinte, que o Espírito chama internamente todos aqueles que são externamente chamados pelo convite do Evangelho. Ele faz tudo o que pode para trazer cada pecador à salvação, ele, o Espírito, né? Sendo o homem livre, entretanto, né, pode resistir, pela perspectiva arminiana, e aqui a gente vai debater algumas coisas, ele pode resistir de modo efetivo a essa chamada do Espírito. O Espírito não pode regenerar o pecador antes que ele creia. A fé, que é a contribuição do homem para a salvação, precede e torna possível o novo nascimento. Desta forma, o livre-arbítrio limita o Espírito na aplicação da obra salvadora de Cristo. E o Espírito Santo só pode atrair a Cristo aqueles que o permitem atuar neles. Isso, e a gente vê esse discurso o tempo todo, né, Luiz? Permita que Deus atue na sua vida. Uhum. Você não está deixando Deus entrar. Abra o seu coração. Esse discurso, ainda que as pessoas não entendam a doutrina exatamente como ela é, mas esse discurso está presente o tempo todo nas igrejas de linha arminiana, principalmente as pentecostais e neopentecostais. Então, o Espírito Santo só pode atrair a Cristo aqueles que o permitem atuar neles, até que o pecador responda, o Espírito não pode dar a vida, então a graça de Deus, portanto, ela não é invencível,
ela pode ser, de fato, frequentemente resistida e impedida pelo homem. Isso aqui vai também, eu queria voltar com você, Leclerc, a cada um desses pontos, Claro. e a gente mostra aqui, na nossa opinião, na perspectiva reformada, né, a partir da nossa vista, quais são os pontos furados dessa formulação. Legal. Então, aqui, ó, o Espírito chama internamente, ó, o arminianismo começa assim, né? O Espírito chama internamente todos aqueles que são externamente chamados pelo convite do Evangelho. Essa é a primeira questão. Na teologia reformada, existe uma distinção entre a chamada geral do Evangelho e a chamada eficaz. A chamada geral do Evangelho é a pregação do Evangelho a todas as pessoas. E a chamada eficaz é, no meio de todos aqueles a quem a mensagem está sendo proclamada, o Espírito Santo realiza uma obra no coração dos eleitos, o que explicaria por que é que no meio de uma multidão de pessoas que ouvem a mesma mensagem, uns são despertados e outros não. E no arminianismo, você não tem a eficaz, você só tem uma chamada, né, que é feita para todos de forma geral, e aí o homem pode dizer sim ou não, de acordo com o seu desejo. Com o seu desejo. Então, esse é o primeiro ponto. Ele faz tudo que pode, o Espírito Santo faz tudo que pode para trazer cada pecador à salvação. Mas, sendo o homem livre, pode resistir de modo efetivo a essa chamada do Espírito. Ora, aí a questão é a seguinte: o Espírito Santo é Deus. Né? Na doutrina da Trindade, a gente estuda e sabe que o Deus triuno é um Deus único, composto, formado, que subsiste na forma de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, mas o Pai não é o Filho nem o Espírito não é o Filho nem o Pai, e o Filho não é o Pai nem é o Espírito. Ora, se o Espírito Santo é Deus, em essência, em poder, como o Pai e o Filho, como pode o desígnio, o desejo de Deus ser frustrado por uma atitude humana? Então, essa é uma questão. E é por isso que em algumas igrejas o Espírito Santo é esvaziado. Você sabe que quando eu era garoto, na igreja que eu estava, pentecostal, o pastor não deixava a igreja adorar o Espírito Santo. Isso era proibido. Tinha até algumas músicas, né, que eram trocadas, né, porque o Espírito Santo sempre era apresentado como o vento do Espírito, sopro do Espírito, poder do Espírito, alguma coisa que emana de Deus. Era uma força, né? Exatamente. E isso, quando não é bem explicado, deixa a mente das pessoas muito confusas. Então os caras têm dificuldade de explicar a Trindade, e aí o que faz? Esvazia o Espírito, né? E Jesus também acaba ficando numa posição secundária, quase como um intercessor, tipo Maria, ou um outro santo da história da igreja. Mas nesse ponto aí que você coloca agora, do Espírito Santo, é como resistir a Deus, ou como dizer não para Deus, ou como impedir que Deus haja. Aí você esvazia Deus, né? O Espírito Santo, na verdade, não é Deus, ele é algo que vem de Deus. E aqui, você colocou muito bem, e aqui temos um problema ainda maior, que é onde diz assim, sendo o homem livre, pode resistir de modo efetivo. Aonde que o homem é livre? Então, essa é a questão, porque esse pressuposto do homem livre, que no arminianismo, perceba aqui, tá, irmão? Você que nos ouve, sendo o homem livre, é o pressuposto do livre-arbítrio. Se a gente entender livre-arbítrio como a possibilidade que Deus dá ao homem de fazer escolhas da sua vida, do dia a dia, escolhas morais responsabilizadas, né? Ou seja, o homem ele deve escolher. Aí tem uma diferenciação de termos, né? Às vezes entre reformados e arminianos, que é chamado de livre agência, que é o fato do indivíduo poder fazer escolhas, mas estar preso às consequências dela.
O livre-arbítrio, quando se diz livre-arbítrio no sentido mais radical do termo, como propõe aqui o arminianismo, significa dizer que o homem está livre das amarras do pecado e da morte espiritual para responder a Deus. Mas como pode? Porque depois de Adão, todos se tornaram pecadores. O homem pecador está morto em seus delitos e pecados. Aquele que comete pecado é escravo do pecado, diz as Escrituras. Então, o homem não é livre. Ele não é absolutamente livre. Ele é relativamente livre para fazer escolhas morais, mas, primeiro, ele é preso às consequências dessas escolhas, né? Ele é livre para escolher o que quer em alguma medida, mas ele está atrelado às consequências dessas coisas. E outra coisa, essa liberdade de escolher é sempre em relação às possibilidades colocadas pelo Criador. Então, pois é isso que eu ia falar agora. Quando você tem uma posição radical com relação ao livre-arbítrio, você vai ter que romper com alguns conceitos da Bíblia, como, por exemplo, o conceito da providência. Né? Porque assim, a Bíblia vai ensinar o tempo todo que todas as coisas no universo, não é só na Terra, no cosmos, são sustentadas pelo Criador. Que a vida passa pelo Criador. Jesus fala que ele é a videira verdadeira, a vida passa por ele. Então, se há um ser humano, uma criatura qualquer, que tem liberdade, que não está submetida ao impacto da queda e nem está submetida à vontade do Criador, esse ser é uma divindade também, é um ser, né, poderoso. E aí a gente teria que entrar em outros conceitos, né? Parece até a força, lá os midi-chlorians, né, de Star Wars, né? A força que move o universo. Estou falando sério, porque o cara tem vida nele mesmo. Não depende de nada. Bom nisso você e o Wallace, né? Você e o Wallace falando sobre... Porque não tem sentido, né? Uma vez que o Criador é a fonte de vida, que é o Criador que sopra o fôlego de vida na criatura, então como é que a criatura pode romper com o impacto da queda e pode ser livre e resistente totalmente ao Criador? Que é mais ou menos o que acontece, por exemplo, no contraste do livro de Jó, para quem já leu, para quem não leu, deveria ler, quando Jó começa, já num estado máximo de crise, né, ele começa a questionar as ações de Deus, e Deus, então, já que você sabe de tudo, já que você é esperto, já que você é o bambambam, já que você tem livre-arbítrio radical e não depende de mim para nada, responda algumas questões. Aí Deus começa a fazer perguntas sobre o cosmos, isso que é legal no texto, não é perguntas sobre Deus, sobre a fé, coisas simples, do tipo assim, quem foi que invernizou a asa da barata? Quem foi que afiou o Machado de Assis? Essa foi boa. Exatamente. Então, você percebe que há o pressuposto, o problema disso aí tudo é o pressuposto. Por quê? Exatamente, é o fundamento por trás, é isso aí. Fundamento. O pressuposto do arminianismo, em alguma medida, é que o homem tem essa vontade liberta, né? Essa vontade é livre do homem, para o homem poder escolher a Deus e para o homem poder resistir a Deus. Ele usa dessa sua livre vontade. Então, é um pressuposto que a teologia reformada não tem. A teologia reformada diz, e eu entendo que é bíblico o que ela diz, é que o homem não tem esse pressuposto da liberdade. Depois da queda de Adão, o pressuposto é da escravidão. O homem é escravo do pecado e do diabo, né? E Jesus resgata e torna esse homem livre. Exatamente. Bom, então, o ponto seguinte diz assim: o espírito não pode regenerar o pecador antes que ele creia. A fé, que é a contribuição do homem. Eu vou parar aqui, né? O espírito não pode regenerar o pecador antes que ele creia. Então, aí, continua o problema, né? Porque se regenerar é gerar de novo, é nascer de novo,
Como é que um feto decide nascer? Como é que um espermatozoide resolve combinar com um óvulo que eles vão se tornar um ser? Parece até aqueles roteiros do Woody Allen, né? Cara, ninguém resolve tornar-se um ser sendo um ser. Não tem como. Qualquer ser que é gerado, ele é gerado pela força e o desejo de outrem. Então, correto? Então, o que acontece é o seguinte, é por isso que lá João diz, né, nascido não pela vontade do homem, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do sangue, mas pela vontade de Deus. Até Jesus, no seu estado encarnado, reafirma isso o tempo todo, né? O que eu faço, não faço de mim mesmo, mas faço e cumpro a vontade do Pai que me enviou. Pô, ele está o tempo todo dizendo que tem alguém que é ele mesmo, né? Só que ali ele está encarnado, tem alguém comandando o tempo todo. Não é isso? Então, dizer que o espírito não pode regenerar o pecador antes que ele creia é dizer que Lázaro ressuscita antes de ouvir a voz de Jesus. Exatamente. E que, na verdade, o morto diz assim, Jesus me ressuscita porque eu estou morto. Ou dizer que Zaqueu, né, primeiro tomou as decisões de devolver, pagar, entregar, ressarcir, e depois falar, agora sim. Agora você está salvo. Agora eu vou entrar na sua casa. Exatamente, agora eu vou entrar na sua casa. Então, a questão e aí a gente já vê aquela diferenciação naquilo que a gente tem falado já há bastante tempo, que é a diferença na chamada Ordo Salutis. Isso, que é aguardem aí, última aula desse curso vai ser a aula sobre a Ordem Salutis, aguardem. Então, a ordem dos eventos da salvação, que na teologia arminiana propõe que o indivíduo primeiro crê para depois ser regenerado. Exatamente. Mas na teologia reformada, o indivíduo só pode crer porque primeiro foi regenerado. João, capítulo 3, Jesus diz a Nicodemos, você é mestre, Israel não conhece essas coisas? Ora, se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ora, exatamente. Então Nicodemos diz assim, Senhor, então eu aceito. E aceita o quê, cara? Você não está vendo nada, você precisa nascer de novo. E essa é uma obra do Espírito. Você não sabe de onde vem, é como o Espírito, que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Uma obra misteriosa, Nicodemos. Já que você citou Lázaro, Jesus fala para os discípulos, que bom que eu não estava lá, no momento em que ele estava doente. Não, você até me assustou agora, você falou, já que você citou Lázaro, eu pensei, eu ouvi você falar, já que você ressuscitou Lázaro, eu falei, ih, caramba. Jesus fala assim, que bom que eu não estava lá, porque agora, quando nós formos e vocês contemplarem o que eu vou fazer, vocês crerão. Quer ver? A fé, ela vem depois da iluminação, da manifestação, da revelação de Cristo. Exatamente. Né? Porque é legal, né, esse contraste, né? Quando, por exemplo, Marta diz assim, eu sei que o meu irmão ressuscitará no último dia. E Jesus responde, eu sou a ressurreição. Porque o conceito dela é um conceito abstrato, filosófico, histórico, né, relacionado à religião. E Jesus, então, revela assim, eu não tenho poder para ressuscitar. Eu sou a própria ressurreição. É uma revelação. Ninguém chega a essa conclusão sozinho. Né? Que é o que você está explicando. E ele não está chamando o cara porque ele tem poder. Né? Vem! Como se ele fosse um mago, o Gandalf, o Merlin. Né? Ele está chamando o cara porque ele é. Aí vem de novo essa coisa do livre-arbítrio. Dele emana a vida. Então ele chama o cara da morte para a vida. Exatamente. Se eu fosse pentecostal, eu daria um aleluia agora. Mas você não tem raiz assembleana, cara? Raiz, crente raiz, exatamente. Pô. Aleluia e com glória a Deus ainda por cima. Aleluia, glória a Deus. Maranata, vem Senhor Jesus. É isso aí. É isso aí, claro. Bom, o ponto seguinte é a fé, que é a contribuição do homem para a salvação, precede e torna possível o novo nascimento. Então, aí mais um equívoco.
Nessa perspectiva arminiana, a fé é a contribuição do homem pecador, ou seja, a fé pertence ao indivíduo. Na teologia reformada, a fé é um dom dado por Deus para que o indivíduo também possa ser salvo, para que o indivíduo possa ser salvo. Né? Então, ela, segundo Efésios 2, 8, 9, 10 ali, isso não vem de vós, é dom de Deus, é para a sentença. O quê? A graça por meio da fé, alcançada por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é tudo. A graça alcançada por meio da fé. Exatamente. Exatamente. Para os arminianos, a graça é o dom de Deus, a fé é do indivíduo. Então, a fé pertence ao indivíduo. Então, é aí que alguns reformados, tem uma discussão aí, né, que o pessoal briga a beça, que os arminianos dizem assim, isso é covardia, os reformados dizem que os arminianos ensinam que a fé é a contribuição do pecador para a salvação. E os reformados dizem que acusam, né, que a fé, nesse caso, é a parte que o homem precisa fazer para poder tornar possível a sua salvação. Mas o ponto é que, no arminianismo, a fé pertence ao indivíduo. E na teologia reformada, o indivíduo está tão morto, mas tão morto que o morto é de verdade. As últimas consequências. Ele é morto espiritualmente. Se não houver uma ação externa, e olha, irmãos, quando a gente lê a Escritura e vê a Escritura, a gente vê Deus fazendo essa obra externa em vários aspectos. Toda hora é Deus que toma a iniciativa e faz. Desde o Éden. Desde o Éden. Olha só, Adão tenta resolver o seu problema fazendo uma roupa com folha de figueira, e Deus toma a iniciativa de matar um animal e construir uma roupa uma vestimenta de peles que seja permanente. Exatamente. É Deus quem toma a atitude de criar Adão, de colocar Adão ali, de lhe dar essa possibilidade de ter a vergonha descoberta, coberta, enfim. Então, é sempre partindo de Deus. Eu queria comentar duas coisas aí, Luiz. Primeiro, com relação à doutrina reformada, quando a gente pega o versículo-chave da reforma, que é Romanos 1,17, né? Uhum. Que as pessoas geralmente, quando citam esse versículo, citam apenas que o justo viverá pela fé, mas o versículo não é só isso. Uhum. Então, o versículo diz que a justiça de Deus se revela do princípio ao fim pela fé. Então, na verdade, independentemente do pensamento reformado, a própria Bíblia vai afirmar que do princípio ao fim, a obra de Deus é pela fé, não passa pelo homem. Essa é a primeira observação. A segunda, com relação à ideia de que, como você marcou aqui, né, a fé precede e torna possível o novo nascimento, isso é uma forma de manipulação, porque nesse sentido, a fé cristã fica totalmente subjetiva. Você tem a liderança dizendo, você tem que crer, você tem que crer, você tem que crer. Você não conseguiu porque não creu. Não... E aí, a pessoa que não nasceu de novo, que está ali debaixo do guarda-chuva da religião, ela vai ou se desesperando, vamos pensar aí nos mais íntegros, né? Que vão se desesperando porque não conseguem descobrir essa coisa subjetiva, ou ela vai mentindo. Aí vamos colocar os mais espertos, né? Que vão dizendo que são, que creem, que têm, né? Que vão inventando uma própria fé, porque na verdade é uma forma de manipular a si mesmo e manipular os outros. Agora, quem nasceu de novo, quem teve um encontro com Cristo de verdade, tem a sua vida transformada e nunca mais será a mesma pessoa. É uma pergunta que a gente sempre faz na aula, né? Você sabe, você lembra, você até já deu esse depoimento aqui, Luiz, numa outra aula, você lembra do dia em que você se encontrou com Cristo? E essa interrogação ela é muito inquietadora, né? Muito perturbadora, porque passa exatamente por essa afirmação. Se a fé torna possível o novo nascimento, então não precisa haver esse encontro.
né? Basta uma compreensão intelectual do que é a fé, mas só que não é assim que funciona. Primeiro vem o novo nascimento, o encontro impactante com Cristo, algumas vezes através de uma experiência sobrenatural, algumas vezes através de uma caminhada comum. Primeiro vem esse novo nascimento, depois a fé, e depois ainda a necessidade do aprendizado bíblico para que essa fé cresça, amadureça, se consolide. Você vê que em momento nenhum passa pela mente humana. Exatamente, é isso aí. Não é primeiro uma obra interior, né? Uma obra do Espírito. É uma obra do Espírito, como propunha Jonathan Edwards, né? É uma genuína experiência espiritual. O outro ponto, então, a gente pode avançar? Pode. Então, desta forma, o livre-arbítrio limita o Espírito na aplicação da obra salvadora de Cristo. Ora, a gente discorda, mas o desdobramento lógico será esse, né? Não concordamos, mas o desdobramento lógico é esse, dentro da perspectiva lá doutrinária. Ora, se tudo isso aí está correto para o pensamento arminiano, então, dessa forma, o livre-arbítrio limita o Espírito na aplicação da obra salvadora de Cristo. Eu posso resistir àquilo que Deus deseja fazer em mim. Por quê? Porque o novo nascimento vem depois da minha aceitação. Se eu não aceitar, eu não vou nascer de novo. Agora, é um negócio muito doido, porque você aceita para nascer de novo. E aí, porque você aceita o que é sobrenatural, você experimenta a experiência sobrenatural. Isso não faz sentido, né? Se você está morto nos seus delitos e pecados e a sua visão é totalmente confusa com relação a qualquer verdade espiritual, no sentido do novo nascimento, se você não nascer de novo, que é o que Jesus diz para Nicodemo, você não vai compreender, cara. Não faz sentido diante da clareza bíblica, mas diante da prática religiosa faz todo sentido. Não, tá, é verdade. E a prática religiosa, Leclerc, ela vem por meio de uma compreensão equivocada das escrituras. Né? Exatamente. Que é tudo essas igrejas, né, que ensinam dessa forma são dinâmicas, né, são movimentadas, elas trabalham a partir de ações humanas o tempo todo, né? É uma energia que você empreende. Sinergia, né? Sinergia. Se você não buscar, você não tem. Se você não correr atrás, não alcança. Uhum. Você tem que conquistar, que é uma palavra que se usa muito nas igrejas. Tem que conquistar. Uhum. Tomar posse. É verdade. Então, o Espírito Santo só pode atrair a Cristo aqueles que o permitem atuar neles. Até que o pecador responda, o Espírito não pode dar a vida, porque o Espírito só pode dar a vida depois que o Lázaro diz assim, Jesus, eu quero reviver. Aí Jesus diz, então vem para fora, Lázaro. Não dá, gente, não dá, não vai caber em lugar nenhum esse negócio. Então, a graça de Deus, portanto, não é invencível. Pensamento lógico, tá? Um amigo e pastor e que estudou conosco um curso sobre as doutrinas da graça, ele uma vez me perguntou, o senhor acha que o arminianismo é completamente descabido? Eu falei, é óbvio que não, né, meu irmão? É claro que não é. Ele tem em seu sistema uma coerência interna. O que eu discordo são os pressupostos, que vai trazer um divisor de águas imenso. Mas se você pegar a coerência interna que existe, obviamente, dentro do sistema, existe. Então, a graça de Deus, portanto, não é invencível. Isso aí é errado, eu entendo que mas dentro do pensamento ali, desdobra e vai cair nisso. Então, ela não é invencível, ela pode ser, e de fato é frequentemente resistida e impedida pelo homem. Então, nesse sentido, Deus não alcança aquilo que intenta fazer necessariamente. Essa é a premissa. É o que você sempre fala do combo, né, cara? A gente poderia usar o conceito literário de verossimilhança. Dentro do sistema arminiano, é verossímil. Uhum. É possível acontecer dentro desse sistema arminiano. Exatamente. Vamos entretanto, questionar os pressupostos para saber se o desdobramento está certo. Mas isso.
lá o que Exatamente. É o que a gente fala, você pode acreditar no que você quiser, você só não pode usar batata do McDonald's no combo do Bob's, pô. Você pode acreditar no que você quiser, pode acreditar até em mitologia céltica, nórdica, o que você quiser. Você só precisa usar o pressuposto correto, né? Porque o problema da falta de conhecimento teológico e bíblico é a salada, né? O cara usa um pressuposto reformado para defender uma ideia pentecostal, ou um pressuposto pentecostal, né, um fundamento, aí não dá, aí não rola. Exatamente. E aí é isso que não dá. Bom, então o passo seguinte, o calvinismo, a teologia reformada. Então, o que ele diz? Ele diz o seguinte: além da chamada externa à salvação, que é feita de modo geral a todos que ouvem o evangelho, o Espírito Santo estende aos eleitos uma chamada especial interna, a qual inevitavelmente os traz à salvação. Aqui é preciso destacar o seguinte: essa chamada externa à salvação é o que se chama de chamada geral, ou chamada do evangelho, que é o quê? Aquela pregação que é levada a todas as pessoas e que Deus estende. Perceba, é o Espírito Santo quem estende aos eleitos. Tem gente que diz assim, mas aí o eleito... Como é que eu vou saber se o eleito não traz o nome na testa? Exatamente. Ele não traz o nome na testa, ninguém sabe quem é. Pode ser que seja quem você menos imagina, pode ser uma pessoa... Né? Quantas vezes a gente prega e acha que uma pessoa está ali ávida, comendo a palavra de Deus e tal, e no final das contas chega uma outra pessoa que você achou que ela estava completamente desconectada, ela diz assim, olha, eu senti que minha vida foi transformada com essa mensagem, e depois de 6 meses você descobre que uma foi ao batismo e a outra está lá rodando até o dia de hoje. Exatamente. Né? Então, essa é uma chamada interna que é o Espírito quem traz aos eleitos. E que essa forma, e que essa obra, inevitavelmente, trará esse indivíduo à salvação. Por quê? Porque ele vai dar, primeiro, nova vida, então o cara estava morto. Aí ele ouve a voz de Jesus, o morto ouve a voz de Jesus lá fora. Não é que ele fala, porque o morto não fala. Né? Aí você vai dizer, o morto não ouve. Mas quando Jesus diz, Lázaro vem para fora, ele ressuscita. Então, porque é Jesus falando, porque né? É Jesus falando. Aí Jesus levanta o pecador e inclina, dá nova vida ao pecador, e inclina o seu coração à vontade de Deus. Então o pecador olha para a realidade espiritual da qual ele estava morto, estava tudo escuro, e ele diz assim, meu Deus, ali é o caminho, é ele, é esse que eu quero. E ele deseja, então ele toma a decisão. Ele não vem assim sendo manipulado com um monte de fiozinho, igual um marionete. Ele deseja, ele diz, ele vê a verdade, a realidade espiritual, e então ele deseja Deus. A chamada externa, que é feita indistintamente a todos, que é a chamada externa geral ou chamada do evangelho, pode ser e frequentemente é rejeitada. Ao passo que a chamada interna, que é essa do Espírito Santo, que é feita somente aos eleitos, ela não pode ser rejeitada. Não pode ser rejeitada, não é, mais uma vez eu digo, é porque ela não pode ser rejeitada, porque ela é graciosa, irresistível, maravilhosa, ela abre os nossos olhos para a verdade e inclina a nossa vontade para a verdade. Bom, ela sempre resulta, então, na conversão. Né? Não é que está puxando, arrastando o pecador, batendo as pernas, eu não quero ser salvo, eu não quero ser salvo. E Deus falando, mas é irresistível, eu vou puxar você à força. Não. Ele vai transformar aquele bandido, ele vai transformar aquele pecador de carteirinha, aquela pecadora de carteirinha, aquela pessoa que estava afastada de Deus, que não conhecia Deus nem nada, ele vai inclinar sua vontade, vai pegar um cara que questionava tudo acerca da religião, que dizia, não foi Deus que criou o homem, mas o homem que criou Deus, e vai lhe dar nova vida, e esse cara vai se tornar um pregador do evangelho um dia na vida. Legal, é isso mesmo. Bom, não é isso? Então,
Deixa eu ver onde eu estou. Então, ela sempre resulta na conversão. Por meio dessa chamada especial, o Espírito atrai irresistivelmente pecadores a Cristo. Ele não é limitado em sua obra na aplicação da salvação pela vontade do homem, nem depende para o seu sucesso da cooperação humana. Por quê? Porque é uma obra de Deus. Como é que um morto se ajuda a ressuscitar? Ele não se ajuda. Então, ele não depende de Deus para realizar essa obra. É o Espírito, graciosamente, leva o pecador eleito a cooperar, a crer, a arrepender-se, a vir livre voluntariamente a Cristo. A graça de Deus, portanto, é invencível ou irresistível. Porque nunca deixa de resultar na salvação daqueles a quem ela é estendida. Então, o que eu diria? Eu diria para você que está ouvindo a gente, pensar na sua conversão. Pensa na sua conversão e me diga se depois daquele dia que você teve aquela experiência sobrenatural, se naquele momento você poderia de fato dizer que você não desejava aquilo que você estava percebendo e o coração totalmente inclinado a crer. Essa é uma leitura que só pode fazer aquele que nasceu de novo. Tem que sempre deixar isso bem claro. Claro, é exatamente isso. Você que nasceu de novo, pensa direitinho. Você poderia dizer para Deus assim, não quero e tal, depois de ter aberto os olhos para as verdades espirituais? Então, faça uma avaliação da obra de Deus na sua vida até o dia da sua conversão. Isso aí. Exatamente. Não é? Exatamente. Não adianta. O apelo religioso não resiste aos dilemas da vida. Não adianta. Tem que haver um novo nascimento. Porque o cristianismo é totalmente transcendente. Voltando aqui à questão do Lázaro, né? Eu sou a ressurreição. Vê que Jesus traz esse aspecto transcendente, eterno, escatológico, que vai acontecer, ele traz essa realidade futura para o presente, para aquele momento. Quem é que pode ter essa certeza, senão quem nasceu de novo? Senão vai ser que nem um amigo nosso aí que publicou uma vez, né? Futuro utópico. Você vai ficar o tempo todo atrás de uma coisa que nunca chega. Uhum. A religião é assim, aí o cara desanima, abandona a fé, muda de perspectiva, ou fica procurando o tempo todo igrejas novas, né? Falei com uma amiga ontem que ela falou assim, eu tô sem igreja, não consigo achar nenhuma igreja, é tudo ruim. É tudo ruim, todas são ruins. Né? E aí generaliza, e a pessoa não tem paz. Exatamente. Ela não tem um encontro também com, às vezes, uma pregação genuína que vai despertar nela isso, né? Pronto, encontrei a verdade. Exatamente. Tem isso. Reverendo, eu... Você em um slide deu 1 hora de aula, cara. Fechou, né? Hoje fechou, cara. Hoje fechou. Você em um slide deu 1 hora de aula. Você é meu ídolo. Fechou. Aí como é que os caras dão esse assunto aí em 10 minutos, né? Em um dia? Como, cara? Como? Impossível. Mas eu acho que a gente fechou bem, porque o que a gente teria um pouquinho mais à frente aí seriam perguntas para discussão que a gente não respondeu. Exatamente. Então acho que hoje a gente fechou. Os pontos principais do contraste são esses mesmos, né? São esses. E assim, é legal a gente estudar esse tema, porque quando a gente estuda a teologia com clareza, a gente não precisa ficar questionando a igreja de ninguém. Você precisa, você que está estudando, precisa olhar para o seu próprio coração. O que eu creio, qual é a minha perspectiva, quando foi, em que momento da minha caminhada eu tive um encontro com Cristo. Eu me lembro desse encontro, que a mulher samaritana teve um encontro, Nicodemos teve um encontro, Tanque de Betesda, lá o doente teve um encontro, a mulher foi pega em flagrante adultério, teve um encontro. O legal de João 8, do Evangelho de João, né, Luiz? É que a cada capítulo tem um encontro, né, cara, de alguém com Jesus, e Jesus pergunta para o cego de nascença, você crê no Filho do Homem? Onde eu estar para que eu o adore?
Então, todas essas passagens elas vão mostrando que sem esse encontro, crer em Jesus não é nada. Enquanto isso, os fariseus, que são os líderes debaixo do guarda-chuva da religião, eles nunca têm certeza. Você é o Cristo? Diga de uma vez, fale logo. Eles não sabem, porque realmente não adianta. Não adianta esse crer, né, ô Luiz? É igual, para a gente sair um pouquinho do Novo Testamento, é igual, é semelhante à diferença que existe entre os espias e Caleb, né, cara? Uma coisa é você estar ali no bolo, outra coisa é o cara que tem o coração ardendo, né, cara? Sim, Cara, sim. ele teve um encontro com o Criador e ele sabe das promessas de Deus, tanto que depois que Josué já está aposentado, já pegando já auxílio emergencial, né, aposentadoria, Caleb chama Josué e fala assim, olha só, eu estou velho, mas eu não perdi a minha força, Deus fez uma promessa, vai cumprir e eu quero a minha terra. Então, 85 anos de idade, né, rapaz? Essa diferença, né, entre Caleb e os demais, entre Davi, né, e os demais, é muito nítida, né, muito latente, muito presente, muito visível nos textos. Né? Sim. Ruth, sim. né? Ruth, que é uma moabita, cara. Ela é moabita, cara. Ela tem mais fé do que a sogra, mais fé do que os hebreus. Da onde sai essa fé? Da religião é que não é, porque ela não tem essa prática religiosa. É verdade, é isso aí. Se a gente for procurar na Escritura, a gente vai ver que é Deus que chama o tempo inteiro. Se a gente pegar o pai da fé, que é Abraão, que foi justificado pela fé, né, e é chamado pai da fé, deu uns vacilos também, e mesmo assim foi chamado de pai da fé. Ele é chamado por Deus, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Está lá em Ur dos Caldeus. Exatamente. É uma iniciativa de Deus, e olha que ele devia estar no meio do centro mais espiritualizado da época, né? Politeísta. Politeísta, uma cultura animista, uma cultura misturada com divindades que tinham a ver com colheita, com a lua, com os astros, enfim, cara, uma doideira. E aí, já que você citou Abraão, na trajetória, na narrativa da vida de Abraão em Gênesis, nós podemos observar, a partir desse primeiro encontro que Deus tem com ele, como Deus vai trabalhando, né? Não é uma coisa humana. Ele teve um encontro com Deus, mas ele continua ainda inseguro, sim, com dúvidas, com dificuldades. Então a fé é de fé em fé mesmo, né? Ela vai sendo desenvolvida pela ação do Espírito de Deus até o encontro máximo de Deus com ele, diante do altar, diante de Isaac, quando a fé dele é aprimorada, né? Até como diria aí o pastor Bruno, né? Até aprimorada ao último patamar, um novo patamar, outro patamar. Exatamente. O Carlos Gomes colocou uma questão aqui que é interessante, né? Ele diz que, claro, que haverá salvos e não salvos de ambas as vertentes. Sim, Carlos, graças a Deus, ser calvinista ou arminiano não é uma condicionante para a salvação, segundo as Escrituras. Graças a Deus, exatamente. Mas é verdade que existem, vou citar aqui a expressão de um teólogo, existem doutrinas empobrecedoras da experiência cristã e doutrinas enriquecedoras da experiência cristã. E a doutrina enriquecedora da experiência cristã é a doutrina reformada. Eu entendo isso também. E o arminianismo, na minha opinião, é uma doutrina empobrecedora da experiência cristã, porque ela, pelos seus pressupostos, ela produz ainda algum amargor no meio dessa doçura toda, entendeu? Exatamente. Mas, graças a Deus, nós não somos salvos por meio disso, certamente. Nós temos um caso bíblico, né, Luiz, que comprova o que o Carlos falou, que é o caso do rei Josias, né, que é um homem... A história dele está em Reis e está em Crônicas. Ele é um homem de Deus, fiel a Deus, que ama Deus, mas que
até o dia em que ele teve um encontro com a clareza da Escritura, a fé dele era pobre, era interdisciplinar, multidisciplinar, era ecumênica, ela era totalmente maluca, folclórica, né? A Bíblia narra depois, quando ele começa a agir, depois da clareza que ele tem, a Bíblia narra as maiores atrocidades dentro do templo, fora do templo, e ele não tinha esse entendimento, que é exatamente o que o Carlos está falando. O que não significa que ele não conhecia o Senhor, tá vendo? Uma coisa é o encontro com Cristo, outra coisa é a clareza bíblica que vai abrindo a mente do homem até que ele tenha condição de agir de acordo com a vontade de Deus, que é isso que os irmãos não entendem. Tem dificuldade de entender. Quando ele tem um encontro com a verdade da Escritura, que Safã encontra o livro e depois lê na sua presença, ele cai na real. Eu falei, caramba, eu estou no caminho contrário, estou na contramão de Deus. Exatamente. Ele... Mas Deus o amava, né? Tanto Deus o amava que a Escritura foi ali. Que Deus permitiu que ele tivesse essa revelação. Mas ele foi colocado no trono com 8 anos, né? Uhum. E descobriu a lei com 26, quer dizer, durante 18 anos, aproximadamente, o cara ficou no escuro. Mas tinha no seu coração o desejo de servir ao Senhor inteiramente. É incrível isso, cara. Então, olha como Deus realmente primeiro nos encontra, depois envia a sua palavra. Nesse sentido, Luiz, todas essas comunidades de fé, sejam reformadas ou arminianas, que abriram mão da escola bíblica, que abriram mão do ensino, que apenas têm celebrações festivas, todas elas têm uma fé pobre e muito empobrecedora. É verdade. A gente não está falando, isso é importante, Leclerc, muito boa colocação. A gente não está falando que não há evangelho capaz de salvar as pessoas ali, não, de jeito nenhum, não é isso não, irmãos. O poder do evangelho é ilimitado, né? O poder do Espírito Santo. Aonde tem um mínimo de evangelho, há possibilidade da obra do Espírito ali. É verdade. Mas o que o Leclerc levantou aí, que é um ponto importante, é a robustez dessa fé. Em que se crê? Por isso que às vezes a gente diz, né, são evangélicos, alguns são evangélicos esotéricos, porque são irmãos que tiveram uma experiência de novo nascimento, mas cuja doutrina os leva tão para longe, né, trazendo tanto prejuízo à sua caminhada e à sua fé cristã, que é triste, né? É triste. É verdade. Esoterismo, sincretismo, ecumenismo, né? Tudo isso, às vezes, na mesma prática. Luiz, quero te agradecer mais uma vez por essa aula incrível e convidar a turma para o último tópico, né, Luiz? Qual é o último tópico da doutrina da graça? O último tópico que nós vamos ver é o que precede a glorificação, a nossa glorificação, é a perseverança dos santos. Na verdade, é o que garante a nossa glorificação. Essa doutrina, ela diz respeito ao fato de que aqueles que foram salvos perseverarão até o fim para alcançar a promessa de Deus, e somente os que perseverarem até o fim e alcançarem a promessa de Deus, de fato, são aqueles que foram salvos.